E aí, beleza? Nesse vídeo de hoje, vou falar sobre a importância da lógica, principalmente a tabela verdade para a programação. Inicialmente, quando eu comecei a estudar essa parte, daí eu olhei e falei assim, não... Tá, entendi mais ou menos ali tanto a lógica quanto como resolver as questões, entendi o motivo de estarem pedindo, mas não achei que fosse alguma coisa assim de suma relevância para quem está querendo programar. Mas ao longo desses 2 anos aí, mais ou menos, estudando e programando, eu comecei a perceber que se a gente não tem essa noção de lógica, principalmente a tabela verdade, como eu disse, bem firme na mente, né, alguma coisa assim realmente que a gente entendeu e a gente sabe resolver qualquer problema do tipo, a gente vai ter muito mais dificuldade na hora de programar, porque eu preciso de repente resolver uma situação em que pegar aqui um desses testes aí de empresa que a gente já resolveu aqui, pegar um em que a gente pega os números e aí a gente tem que verificar se todos os números, os dígitos que integram aquele número são menores do que, sei lá, 7, por exemplo. E se for, a gente depois vai pegar esse número e vai somar todos os dígitos para verificar se o somatório deles é 21. Se for, a gente vai apresentar esse número ao final. Se eu não souber fazer esse jogo da tabela verdade, eu vou ter muito mais dificuldade na hora de conseguir resolver isso daí e transformar num programa. Então, com a tabela verdade, eu vou olhar e vou pegar, por exemplo, vou checar cada um dos números e se for verdade que todos eles são menores que o 7, então o número 1967, 1 é menor do que o 7? Sim. E 9 é menor do que 7? Não. Se eu já sei, já conheço bem a lógica de programação, a lógica de maneira geral e a tabela verdade, eu vou parar por aí e eu não vou nem continuar nessa análise. Então, eu já pego e já descarto esse número. E na hora de programar, eu vou saber que eu vou precisar fazer alguma coisa do tipo, pegar esse exemplo em que são 4 dígitos, vou chamar aqui de ABCD. A tem que ser menor do que 7, E, B menor do que 7, C menor do que 7, D menor do que 7. Então, repare que eu botei aí o E entre cada um dos dígitos. Se eu não souber a tabela verdade, de repente eu vou pegar e vou botar assim, se 1 for menor do que 7, ou não sei o que menor do que 7, ou não sei o que menor do que 7, ou não sei o que menor do que 7, vai dar erro. E aí eu vou ter uma resposta incorreta. A não ser que eu saiba utilizar o OU e faça um esquema de OU em que se um deles é maior do que 7, eu não vou incluir esse número na listagem seguinte para poder fazer o somatório. Então, assim, a gente pode pegar a mesma questão e resolver de diversas formas. Então, se eu conheço bem a tabela verdade, eu entendo bem a lógica, eu posso usar a lógica da programação de maneira distinta, mas eu vou chegar no mesmo objetivo. Se eu não souber, eu vou fazer basicamente uma tentativa e erro. Eu vou olhar
na mão ali e vou pegar um número, por exemplo, vou testar ele, não está passando. E aí eu vou ficar mexendo aqui, mexendo ali e não vou entender exatamente o que eu estou fazendo de errado. Então, para quem está começando o estudo, é importante estudar bastante esse ponto, entender corretamente. E aí, o exemplo aqui do P verdadeiro, não P necessariamente vai ser falso, porque vai ser exatamente o contrário. E se o P for falso, o não P vai ser verdadeiro. O P e Q aqui são verdadeiros, e aí o sinal aqui vai indicar um E. Então, se os dois forem verdade, a gente vai ter uma resposta verdadeira. Se algum deles for falso, necessariamente a resposta vai ser falsa, independente dos dois serem falsos ou apenas um. No caso aqui também, no caso do ou, vai ser o contrário. Todas as vezes que eu tiver alguma opção em que um dos dois seja verdadeiro, vai dar verdadeiro, senão vai dar falso. Aí tem depois aqui a questão do P, então Q ou aqui o P, se somente se Q, né, que aí vai ser o bidirecional, que já é um pouco mais complexo do que o daqui de cima. Então, assim, e aí a gente depois vai juntar um então com um e ou com uma negação, e aí isso daí fica um pouco mais complexo também na hora de analisar. E isso daqui também a gente acaba usando bastante na programação. Então, se a gente não tiver em mente todas essas questões aqui, a gente realmente vai ter muito mais dificuldade na hora de programar. Então, para quem está começando, eu recomendo não só decorar a tabela verdade, como se esforçar para entender. E tem bastante material na internet falando sobre a tabela verdade, e dá para entender com relativa tranquilidade. Tem vídeos no YouTube ensinando. E, bem, essa daí é basicamente a dica de hoje, para que quem está começando a programar tenha mais facilidade em entender a lógica e poder aplicar ela da melhor forma na hora de programar. Beleza? Valeu então, até semana que vem.